assistiram o filme As Crônicas de Nárnia? Levanta a mão. Então, muita gente não assistiu. Gente, As Crônicas de Nárnia é um conto criado por um irmão que queria que seus netos conhecessem a Jesus Cristo. E aí ele fez vamos dizer assim, uma história, mas uma história bem empolgante, uma história bem interessante. E aí As Crônicas de Nárnia é um dos livros que ele fez para os seus netos. E dentro desses livros, é curioso como ali C.S. Lewis conta, que é o autor, o início do mundo. Os personagens Diggory, Polly, com a feiticeira Má, que representa ali Satanás, e alguns outros personagens, eles caem em um mundo novo, tudo preto, tudo escuro, e achando que estavam mortos. Então o cocheiro do cavalo, que carregava o cavalo, ele decidiu cantar um hino de ações de graça. E de repente ele começa a escutar outro hino, escutar outra canção, uma canção mais bela, uma canção empolgante, uma canção extraordinária, mais extraordinária do que essas que acabamos de cantar. Isso trouxe alegria para o coração do cocheiro, trouxe alegria para o cavalo, trouxe alegria para as crianças, mas para a feiticeira trouxe arrepio. E aquele mundo que estava escuro começou a esclarecer. Estrelas, à medida que a canção avançava, apareciam. E também começavam a repetir a mesma canção. E de repente o sol, um sol grande, um sol novo, um sol poderoso como o nosso, surge. E o mundo começa a ser agora esclarecido. E quando eles percebem, sabe quem estava cantando? Um leão. Um leão estava cantando, trazendo o mundo à existência através de sua canção. E aí, quando eles se deparam com o leão, uma alegria misturada com medo invade a alma daquelas pessoas, mas da feiticeira, terror. E o que isso tem a ver? O que essa história nos diz respeito para a igreja de Filadélfia? Qual a importância dessa história? Bem, hoje eu quero que os irmãos percebam a voz de Deus e dê crédito a ela. O leão representa especificamente Jesus Cristo. É como Jesus Cristo trazesse o mundo à existência através de sua canção. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Salmo 19, uma canção muito conhecida pelos irmãos. Salmo 19. Salmo 19. Salmo 19 é nos dito assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela a outra noite. Sem discurso, nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. No céu ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai da extremidade dos céus e faz seu trajeto até a outra, e nada escapa do seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos
e dão alegria de coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que eu desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e o meu resgatador. O livro de Salmos, meus irmãos, ele causa uma certa estranheza semelhante às crônicas de Nárnia, que é desconhecida aqui para boa parte das pessoas. O livro de Salmos parece uma coletânea de canções juntadas aleatoriamente e pronto, tá feito. Aqui é os hinos da igreja, a gente poderia dizer, né? Ali de Israel, e naquela época não havia igreja, mas o livro de Salmos, apesar de parecer estranho para a gente, ele tem uma organização. Ele foi meticulosamente organizado para mostrar que Deus está pegando o mundo caído e conduzindo para a restauração através do seu ungido e através da instrução da sua lei. Então, esse salmo que nós acabamos de ler é um salmo de lei, é um salmo de Torá, é um salmo de ensino. São poucos salmos que tem no livro de Salmos com essa ênfase específica aqui. Lembra? O livro de Salmos começa com o salmo de Torá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, nem se assenta, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E outro salmo muito conhecido é o Salmo 119, o grande Salmo 119. Bem, por que esse salmo está aqui? Os salmos, como eu disse aos irmãos, ele tem esse propósito. Cada livro, ele encenará uma etapa da restauração, da salvação de Deus. O livro 1, que está o Salmo 19, ele quer mostrar a depravação, mas o estado de caos, de perdição da humanidade e especificamente de Israel. E a partir do momento em que o rei, o Messias, Davi, ele sobe ao trono e através da lei de Deus, ele governa, então ele começa a trazer a restauração. Então esse Salmo 19 é muito decisivo dentro da estrutura do livro de Salmos. Por quê? Porque a partir daqui, os homens que são rebeldes à palavra de Deus agora começarão a ser subjugados. O rei poderá trazer justiça através do ensino da lei. Muita coisa, né? Mas vocês começam a perceber, ter um vislumbre que o livro de Salmos não é uma coisa assim aleatória, jogada, juntada assim, vamos dizer assim, vamos juntar as músicas que eu gosto. Não é assim. Teve toda uma organização porquê disso e quer nos trazer mensagens para a nossa edificação. Então, o que tem a ver novamente aquela música da criação do mundo de C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, com esse Salmo 19? Lembra? O meu objetivo é que vocês percebam a voz de Deus e valorizem a essa voz. Eu quero que vocês se tornem mais sensíveis à voz do Senhor. Eu quero que vocês percebam toda a beleza dessa voz. E como é que esse livro aqui, na verdade, como é que esse salmo,
ele está trabalhando isso. Primeiro, o Salmo, ele nos traz essas duas declarações. Os céus declaram ou proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É a mesma coisa. O salmista está dizendo a mesma coisa com palavras diferentes. Só que ele constrói no verso seguinte: um dia fala ao outro dia e uma noite revela a outra noite. A mensagem é clara. O mundo, a criação de Deus, está incansavelmente falando a respeito de Deus. Mas essa comunicação, ela é diferente. Essa comunicação, ela é distinta da nossa. Ela não tem uma linguagem como a nossa. No verso 13 e 4 é dito o seguinte: não há discursos, não há palavra, mas a sua voz é ouvida. A sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até aos confins do mundo. Então essa comunicação não é comum, porém ela é percebida. É estranho, né? Como que o sol, a lua, as estrelas, o raiar do dia, o pôr do sol está falando e ao mesmo tempo não está falando? Estranho, né? Mas é isso. Deus quer dizer que a criação, de forma incansável, está falando a respeito dele, apontando para ele, mesmo que não use a nossa linguagem. Aqui o autor não quer dizer que a terra é plana, viu? Terem isso também. Aqui é uma figura de linguagem para trazer essa extensão de uma extremidade à outra. Se a gente quer falar, vamos dizer assim, de toda a extensão, precisamos usar algumas figuras. Então, não é que o autor, a Bíblia, esteja dizendo que a terra seja plana, mas o alvo é que a comunicação existe. E a comunicação existe em que contexto? Lembra? O livro 1, o livro da rebeldia, o livro onde Deus está começando a trazer restauração para o mundo rebelde. E aí ele está dizendo que, mesmo nesse contexto, Deus fala da sua criação. Mesmo com toda a corrupção, mesmo com o homem rebelde, a criação não para de falar. Mesmo com nossa surdez em ouvir a Deus, a criação não para de falar. E aqui está a importância para a gente. A gente precisa ser mais sensível à voz de Deus. Às vezes, irmãos, a gente fica dizendo: eu não sinto mais a presença de Deus, eu não percebo mais Deus, eu venho até para a igreja e não tenho nada da presença de Deus, eu não vejo mais beleza, até esperança no mundo. Quando falo no mundo, é das coisas mesmo, da criação, do mundo físico, não estou falando do sistema. Então você começa a ver essas indagações. Aí deixa eu lhe trazer um questionamento. Um lixão de aterro sanitário e de queima, ele desfigura o ambiente? Se vocês forem ali, lá nas Imburana, que tem um lixão aqui de um Marizal, vocês verão um cenário poluído, não é? Um cenário feio, fedorento, com moscas, com urubu. Não é algo desejado. Mas mesmo com aquele lixão ali, a beleza, o céu é lindo. Não tem um fio de poste. As árvores, até mesmo no meio do lixo, são belas. Então você começa a perceber que mesmo em meio ao lixo que nós produzimos,
a glória de Deus permanece, a beleza, a voz do Senhor. Então a palavra de Deus, ela não pode ser calada. Os nossos pecados, a nossa maldade não consegue interromper a voz do Senhor. Olha, irmãos, que coisa incrível. No mundo louco, rebelde a Deus, se vocês andarem aí na internet, perceberão vários lixões, várias tentativas de deturpar a voz do Senhor. Mas o que a gente percebe é que ainda assim existe bondade, existe glamour, existe beleza. Mesmo nos artistas que buscam afastar-se de Deus, criar padrões, nós percebemos aquele tracinho da divindade. Mesmo em pessoas que querem trazer caos para a sociedade, até mesmo na pessoa mais cruel, ainda percebemos algo de Deus. No dia mais escuro, você ainda vê um raiozinho de sol. Então, esse elemento é aquela voz que precisamos dar atenção. Todas as pessoas, elas ouvem a voz de Deus. Todas. Seja ela surda ou não, todas elas ouvem a voz de Deus. Então, qual é a nossa conclusão? Deus é inquestionavelmente existente. Deus existe e o mundo prova isso. Quando o Mateus diz assim: Deus não existe, não vi Deus no mundo. Então, ele, na arrogância dele, diz: eu andei todo o universo, todo milímetro, e não consegui ver a Deus. Ele fez isso? Não fez isso, de modo nenhum. Mas todo o universo é um vestígio da grande criação de Deus, e isso é uma grande prova para a falta, vamos dizer assim, de aceitabilidade que ele tem, que Deus existe. Então, irmãos, a voz de Deus, essa canção, ela está contínua, deixando todas as pessoas indesculpáveis. Não existe uma pessoa no mundo que seja indesculpável. Todas as pessoas ouvem ou ouviram a voz de Deus. Porém, essa voz, ela pode ser agradável para a gente. Nós gostamos de ouvir a voz de Deus. Ou não é verdade? É verdade. Amamos ouvir a voz de Deus. Queríamos até ser os discípulos, né? Estar lá na Galileia, ouvindo os sermões de Jesus, horas e horas de Jesus falando. Queríamos ter aquela conversa lado a lado com Jesus no monte, passar horas orando juntamente com Ele. Queríamos ser Moisés e ouvir Deus falando, as rochas se esbagaçando, e você ter aquele prazer de ouvir o Criador, ver aquela voz saindo da sarça. Não é prazeroso? Não é? Acho que vocês nunca tiveram esse desejo. Eu já tive. Porém, olha só, para nós é bom, para o mundo é horrível. Por isso que o mundo quer desfigurar a voz de Deus. O mundo tem medo de Deus. O mundo sente pavor. Se vocês estivessem entrando no beco de um conhecido de vocês e escutassem o rugido de um pitbull, vocês iam sentir o quê? Alegria? Ou medo? Então, Deus é o pitbull do mundo. O povo se treme, o povo corre, o povo se desespera, o povo cria músicas tão contrárias a Deus que machucam os nossos ouvidos. O povo cria uma moda que não desce na goela para que eles possam esquecer-se de Deus. O povo se desfigura fisicamente para que a imagem de Deus seja esquecida.
O povo está enlouquecidamente fugindo da voz de Deus. E a nossa função, irmãos, é fazer com que eles parem de ter medo. Mostre que essa voz que eles estão tanto medo é uma voz boa, é uma voz maravilhosa. Quando vocês olham aqui para um marizal e vê todo esse espetáculo que nós temos água, temos um céu lindo, um céu sempre ensolarado, temos pessoas vivas, temos recursos naturais, temos chuva em estações boas, nós temos uma série de bênçãos naturais que, países invejam isso. Isso tudo anuncia a Deus, isso tudo fala de Deus, isso tudo mostra como Deus é bom, mostra como Deus é misericordioso. E a gente vai fazer o quê? Está vendo? É esse Deus que você está fugindo, esse Deus que te deu vida, é esse Deus que tem lhe abençoado, é esse Deus que você está fugindo. Ele está aqui, não tenha medo dele, olhe como ele é bom. Mas você vai precisar se arrepender do seu caminho. Você vai precisar se arrepender da sua música ruim, da sua música fora de tom. Você precisa ouvir a música boa. Você precisa afinar os seus ouvidos. Precisa destampar, tirar a cera. Tem um teólogo que ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência sobre a qual Cristo, o que é soberano de todos, não possa gritar: é meu. Entenderam o que o teólogo disse? Tudo que existe, Cristo pode dizer: é meu. Não existe nada nosso, é tudo de Cristo. E quando eu falo nosso, eu falo em humanidade, eu não falo nem em crentes, estou falando todos, crentes e descrentes. Tudo é de Cristo, tudo pertence a Deus, todos os nossos recursos, todas as nossas habilidades, todas as nossas capacidades, todos os nossos bens. Não há 1 centímetro nesse universo que não seja de Cristo. Sabe o que isso diz respeito? Significa dizer que é muito importante a gente perceber essa voz, sermos sensíveis a essa voz. Por quê? Porque é de Deus. Esse mundo é de Deus. Ele que fez. E se a gente não ouvir o proprietário desse mundo, além de a gente ir contra essa música, nós perderemos de usufruir desse mundo como se deve. Ontem eu e Gardel fomos para uma viagem muito legal, para o aniversário da igreja lá em Pau dos Ferros. Foi bênção. E fomos num carro muito bom, um carro que Deus abençoou ele. Só que nem eu, nem ele sabe mexer nesse carro. Então a gente passou muitos micos até chegar em casa, mas graças a Deus chegamos. O carro parece uma nave espacial, tem tudo. Carro espetacular, mas a gente tinha dificuldade até de ligar o carro, só para vocês terem ideia. E aí, nesses trancos e barrancos, chegamos em casa. Mas não pudemos usufruir de tudo que havia no carro. Por quê? Porque a gente não sabe mexer. E para que a gente possa mexer, precisamos ver o manual. O carro funciona, mesmo com a gente ignorante. Porém, se a gente souber mexer o manual, meu amigo, aí dá para usar tudo que tem no carro. É assim, meus irmãos, o mundo. O mundo que Deus criou, Ele sabe exatamente como esse mundo funciona. E se nós ouvirmos direito a canção dele, nós poderemos usufruir do que tem de melhor nesse mundo. Poderemos aproveitar mais, ser mais felizes. Aqui, o outro texto,
Parece estranho, né, quando ele fala sobre o sol, sobre uma noiva, sobre aposento, sobre percorrer o caminho, sobre principia seu caminho e sente o seu calor. Oxe, como assim? Estava falando sobre a voz de Deus e de repente passa para falar sobre o noivo? Que loucura é essa? O salmo sendo salmo, né? Estranho. Mas olha, aqui são figuras. O salmista, ele quer trazer para nós a força dessa comunicação. Um noivo, quando ele saía do seu aposento e ia atrás da noiva. Então havia uma festividade, uma expectativa, uma alegria por esse momento chegar. Lembra que Jesus falou das 10 virgens? Foi 10 virgens? Foram? Ah, está acordado. Então, nessa chegada, há um anúncio: o noivo chegou. E aí, as virgens prudentes, então, entram no galardão, entram aí na festa. E quando vocês falam de guerreiro, indo na sua força, lembra Davi, lembra de Jonatas, que juntos derrotavam milhares, e quando eles voltavam, o povo feliz pelas conquistas, pela força que eles tinham, pelas vitórias. E o sol? O sol nós entendemos. 6 horas da manhã às 6 horas da noite, o nosso sol é força total. A roupa não precisa nem de 1 hora para secar. E deixa eu dizer uma coisa a mais sobre o nosso sol. Existe um sociólogo chamado Montesquieu. Ele é um jurista. E ele percebeu que os países frios, as pessoas são mais apáticas, são mais introspectivas. Enquanto países tropicais, como é o caso do Brasil, as pessoas são mais enérgicas, felizes, contentes, são mais abraçadas. Então, quando a Bíblia fala de sol aqui, ele está falando sobre a força. Essa comunicação, ela não é só abrangente, mas também ela é eficaz. Ela ultrapassa as barreiras até mesmo dos nossos pecados e se faz percebido no mundo, mas também se faz percebido de um modo que traz alegria. Então, irmãos, se nós formos mais sensíveis à voz do Senhor, se nós passar a ouvir melhor Deus, prestar mais atenção em Deus, ver como essa criação se relaciona com Deus, ver o Senhor sendo soberano sobre essa criação, sabe o que vai acontecer com a tua vida? Alegria, felicidade, contentamento, regozijo. Tu está triste? Ouça a voz do Senhor e preste atenção nessa voz na criação. Você vai encontrar muitos motivos para ter felicidade. Quer saber um? Respiração. Acabamos de sair da pandemia. A gente tinha medo de parar de respirar, a coisa mais normal do mundo. Uma atitude inconsciente. Respiração, ó. É bom, né, respirar? Pois é. Então, perceber a voz do Senhor na criação vai trazer felicidade, ânimo, regozijo, motivo para viver. Vai trazer razão para atravessarmos esse mundo mal, que apesar das corrupções, a voz do Senhor continua, a bondade do Senhor continua. Nós temos motivos, e muitos, irmãos, para se alegrar, porque a voz do Senhor está em todos os cantos. A gente é bombardeado com várias vozes de maldade, vozes de ataques, vozes de notícias ruins, mas a gente se faz de moco para a voz de Deus. Cara, Deus está lá. O Deus que prometeu restaurar esse mundo, o Deus que está restaurando, o Deus que continua derramando as suas bênçãos.
Então, à medida que nós ouvimos mais as vozes dissonantes e as vozes do pecado e as vozes do terrorismo, a nossa vida fica escura, tenebrosa, fechada, ranzinza. Mas quando a gente ouve a voz de Deus, quando a gente medita em sua palavra e começamos a perceber a mão graciosa de Deus em toda a criação, aí você se alegra. Deus está aqui, Emanuel, não este, mas Deus mesmo. Então, a maneira, irmãos, de a gente funcionar bem é ouvir melhor a voz de Deus. Irmãos, ouvir a voz de Deus no meio do lixão do mundo também nos dá uma atitude de remissão, de remir. O que é isso? Se vocês assistirem televisão hoje, encontrarão um lixão de absurdos. Aí alguns podem tomar a decisão de não ter contato nenhum com a televisão. Mas aí você vai ter que cortar seu celular, vai ter que cortar até mesmo revistas e tudo. Você vai ter que viver no monastério, que foi a atitude de alguns crentes do passado, viverem separados do mundo, para que eles ouvissem somente a voz de Deus. Mas isso não precisa ser assim. Nós podemos ouvir a voz de Deus mesmo no meio do lixo. E isso não significa que você vai atrás do lixo, certo? Mas vamos ilustrar aqui. Você está assistindo um filme, não é filme cristão não, é filme produzido por descrentes. E aí você vai buscar a voz de Deus, traços da divindade nesse filme. Você vai tentar aproveitar a literatura, livros, suas amizades, a cultura, o sistema onde há traços da divindade. E o que não presta, você joga fora. Vamos lá. Batista, comer peixe é bom? É, mas tem espinhas. Se você não tirar a espinha, você morre engasgado. É assim. A gente precisa tirar a espinha do mundo. Vamos continuar se relacionando com o mundo, porque essa voz aqui, ela não pode ser calada. Ela é efetiva, ela é forte, ela é permanente, mesmo contra a nossa rebeldia. Mas a gente tem que tirar a espinha, porque senão a gente, engasga. A gente começa a ficar morto ao Senhor. Então, irmãos, quando vocês se relacionarem com a cultura, assistiram uma novela, que vão assistir com certeza, assistir um filme, assistir uma série, ver um noticiário, ver uma ideia, pronto, olha aqui, ideias filosóficas, sociológicas, elas só prestam se tiver em consonância com a voz de Deus. Nem todas elas são espinhas, mas muitas delas são espinhas, estão contrárias a Deus. E aí a gente precisa jogar fora, para que continuemos sendo sensíveis à voz de Deus, porque do contrário, isso vai nos envenenar e vai nos tornar surdos a essa voz maravilhosa. Deixa eu concluir aqui. Quando eu falo, irmãos, de ouvir a voz de Deus, eu não quero dizer que você vai começar a ver uma planta falando, certo? Eu expliquei bem direitinho no salmo. É uma linguagem diferente, tá bom? Não é isso. Mas ouvir a voz de Deus nesse salmo aqui é nós seguirmos a vontade do Senhor, é estarmos alinhados
com Ele e ver que o mundo está alinhado. Deus disse assim: o boi reconhece o seu dono, o jumento o seu possuidor, mas Israel não me reconhece. Israel não me obedece. Tá? O mundo todo obedece a Deus. O mundo não tem crise de obedecer a Deus. Os animais, as plantas, os seres inanimados, as coisas inanimadas. O único que tem dificuldade para obedecer a Deus sou eu. Eu acho que vocês também. Então, nós precisamos obedecer a Deus, mesmo que a voz de Deus não seja popular no mundo. Mesmo que seja uma loucura, mesmo que a nossa canção seja a única, mesmo que a minha música pareça pequena em face dos paredões do mundo, né? Você vê aqui a igreja, aqui não tem nem 100 pessoas, o Marizal tem 10 mil habitantes, então a gente não chega nem a 1% de um Marizal. Aqui é um pequeno coral dissonante ao grande carnaval que está acontecendo em Marizal. E aí você pode olhar e ficar intimidado, mas lembre-se, você precisa obedecer a voz do Senhor, mesmo ouvindo pouco, ouvindo um resquício. Mas isso é uma ilusão, sabe por quê? Porque o mundo todo está ecoando, glorificando a Deus. Essas canções que acabamos de fazer aqui, pouco. Você sabe que o mundo tem vibrações. A baleia emite um som, um golfinho emite um som, um pássaro emite um som, os animais, até o sol emite um som. Imagine todos esses sons glorificando a Deus. E aí chega a gente aqui e canta uma canção para Deus. É apenas parte desse grande louvor ao nosso Senhor. Amém? Vamos orar.